começar, né, pessoal? Bom dia. Deixa eu inicialmente fazer logo algumas colocações, né, alguns comentários. Primeiro que eu mandei agora pela manhã, né, para a turma, pelo WhatsApp, aquele tem um roteirozinho que eu preparei com base nas fotos, né? Eu fotografei lá as peças e puxei algumas setas, né, colocando alguns espaços para vocês preencherem, né, com estruturas do telencéfalo, mas também aproveitei para marcar algumas coisas do diencéfalo também. E aí vocês aproveitam para dar uma revisada no, no diencéfalo, né? Marquei lá também setinhas e aí vocês vão preenchendo aqueles espaços. Mas como eu sempre digo, não adianta apenas identificar estrutura só por identificar, né? É preciso que você também faça as associações funcionais referentes a essas estruturas. E eu achei até, por um lado, é ruim, né? A gente não poder vir para ver a peça é, ao vivo aqui no laboratório, mas por outro lado, eu eu considero que essa parada, pelo menos se ela for uma parada pequena, né, de uma semana, ninguém sabe o que vai acontecer na próxima, a gente vai aguardar aí os encaminhamentos, né, vindo da administração central e do governo do estado, mas se essa parada for só essa semana, eu estou achando ótimo, porque dá para a gente, nesse momento, né, fazer aqueles aspectos de revisão da parte teórica, certo? Eu vou aproveitar o dia de hoje para fazer isso com vocês, né? Eu sinto lá no laboratório, muitas vezes, né, algumas lacunas que durante a aula prática a gente vai percebendo que ainda faltam aí para serem preenchidas. Eu vou tentar, nessa oportunidade aqui hoje, né, fazer uma apresentação das estruturas telencefálicas e depois, no final, mostrar, né, aspectos também da montagem, né, desse quebra-cabeças que a gente tem feito desde o primeiro dia lá na parte de neuro, né, desde a medula, passando pelo tronco encefálico e cerebelo, depois subimos ao diencéfalo e hoje vamos ver essa parte do telencéfalo, certo? E aí a gente vai tentar mostrar uma das vias, né, sensoriais, uma via, por exemplo, da dor, da temperatura, ou a via proprioceptiva, que aí a gente consegue enxergar o todo do funcionamento do sistema nervoso, como é que as informações elas se propagam pelo sistema nervoso. Então a gente vai fazer uma análise hoje interessante, por isso que eu, de certa forma, eu achei até bom, né, que a gente desse essa parada hoje para fazer esse trabalho que a gente não consegue fazer durante a prática presencial no laboratório, né? Lá é apenas para vocês identificarem as estruturas, tá certo? Então vamos fazer isso. Eu vou aqui compartilhar a minha tela com vocês e aí eu coloco a apresentação primeiro dessa parte de telencéfalo. Estão conseguindo visualizar aí a apresentação? Só colocar um sim aí no chat. Ok, Sim. beleza. Então eu vou. Olha, ainda tá faltando 5 pessoas entrar na sala, certo? De vez em quando eu vou precisar aqui interromper a apresentação, porque aí eu tenho que permitir a pessoa de entrar, certo? Então, mas aqui eu vou começar com vocês a mostrar aqui o telencéfalo, que aí eu já adianto, né, que o telencéfalo é aquela parte do sistema nervoso central que ocupa quase que 80 a 85% da cavidade craniana como um todo. É aquela parte do cérebro que aumentou demais de volume em virtude da massa, né, de tecido de substância cinzenta que cresceu muito no cérebro de primatas principalmente e mamíferos em geral, né? Você pode observar esse comportamento do cérebro, esse desenvolvimento muito acentuado dos giros, das circunvoluções e
esse crescimento fez com que o cérebro precisasse se dobrar, né, sobre ele mesmo. Isso levou a um aumento de volume muito grande para poder caber dentro da cavidade craniana. Então ele ocupou um espaço muito grande, e se você abrir a calota craniana, né, fizer uma abertura do crânio por cima, você não vê absolutamente nada a não ser telencéfalo, que são os giros e as circunvoluções. Então o telencéfalo é uma das partes do cérebro, tá certo? Juntamente com o diencéfalo, né? O diencéfalo é a outra parte do cérebro. Os dois formam o cérebro. E se você acrescentar a isso o tronco encefálico e o cerebelo, aí você terá formado o que nós chamamos de encéfalo, tá certo? Então o encéfalo é tudo que está na cavidade craniana, né? Agora a parte relativa ao cérebro, aí só envolve, tá certo? Só envolve o que nós chamamos de diencéfalo e telencéfalo, tá bom? Então, deixa eu passar aqui os slides para vocês. E aí nós vamos identificar aqui, né, nessa primeira parte da aula, certo? O que são os hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, certo? Hemisférios cerebrais. Vou mostrar a vocês que esses dois hemisférios cerebrais, né, o hemisfério cerebral direito e esquerdo, eles estão separados incompletamente pela fissura longitudinal do cérebro. Então, se você colocar aqui você dá para colocar entre os dois hemisférios, você coloca seus dedos aqui no meio, né? E os seus dedos estarão dentro de uma fissura bem profunda, você consegue baixar os dedos aqui dentro desse espaço, é chamada fissura longitudinal do cérebro. Então esse é um ponto importante, mas vai chegar um momento, se você descer os dedos aí nessa fissura longitudinal, que os seus dedos não conseguirão mais avançar, né? Você não vai conseguir descer, por exemplo, até atingir com os dedos a base do crânio. Por que não? Porque entre os dois hemisférios cerebrais existe um travessão, né? Existe uma barreira constituída por fibras de axônios, tá certo? São axônios que estão passando de um hemisfério para o outro, né? do cérebro. Então, esse travessão, olha aqui ele, ó, eu precisei seccionar, tá certo? Eu passei a lâmina e seccionei esse meio de conexão entre os dois hemisférios cerebrais, e esse elemento é denominado de corpo caloso, né? Então, os dois hemisférios cerebrais estão unidos pelo corpo caloso, né? Mas veja que acima do corpo caloso, eu mostrei a vocês que aqui existe um espaço que eu estou chamando de fissura longitudinal do cérebro. Se você colocar seus dedos aqui e descer com os dedos, você vai bater nesse elemento que está aqui, que é chamado de corpo caloso. Professor, repita aí para mim, por favor, o que é o corpo caloso? Corpo caloso nada mais é do que um conjunto de fibras axonais, quer dizer, milhares e milhares de fibras axonais que estão atravessando os hemisférios cerebrais, né, levando informações do hemisfério cerebral direito para o hemisfério cerebral esquerdo e vice-versa. Então, os dois hemisférios, eles conversam entre si, tá? Então, aquilo que chega do lado direito é informado ao esquerdo, aquilo que chega ao esquerdo é informado ao direito, através desse corpo caloso. Então, quando nós falamos para vocês que o corpo caloso é o principal meio de conexão entre os dois hemisférios cerebrais, é preciso que vocês entendam que não é só para conectar, não é só para juntar uma coisa na outra. Por ali passam fibras, né? E essas fibras estão exercendo um papel importante, né, de comunicação. Do ponto de vista funcional, isso é interessantíssimo. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouco a respeito do corpo caloso. Outra coisa que a gente vai identificar, né, nessas imagens, né, são as cavidades ventriculares, tá certo? Então, vocês devem lembrar que nós falamos nas aulas anteriores, né, nós fizemos uma abordagem já do chamado
quarto ventrículo, né? Comentamos a respeito do segmento de quarto ventrículo, que é aquele espaço que ficava lá entre o tronco encefálico e o cerebelo, né? Lembrem da fossa romboide. Aí depois vinha lá o cerebelo e formava aquela cavidadezinha chamada de quarto ventrículo. Disse a vocês também que o quarto ventrículo se comunicava com o terceiro ventrículo através do aqueduto cerebral. E na última aula eu marquei para vocês na peça, lembrem, puxa um pouquinho aí pela memória, vocês vão lembrar que eu botei uma linhazinha lá no diencéfalo, né, no chamado sulco hipotalâmico. E aí quando você vai seguindo essa linha, né, vai seguindo ela no sentido anterior, ela termina em um forame, que eu botei um alfinete lá no forame, forame interventricular. E disse que aquele forame, ele dava passagem aos ventrículos laterais, certo? Então, o ventrículo lateral esquerdo é o ventrículo 1, primeiro ventrículo. O ventrículo lateral direito é o ventrículo 2, é o segundo ventrículo, né? Então aí você entende porque tem o terceiro e porque tem o quarto ventrículo que nós já estudamos. Então os ventrículos laterais, eles estão contidos dentro do telencéfalo. Daqui a pouco eu vou mostrar as figuras para vocês. E aí, antes de começarmos a abordar o telencéfalo propriamente, vocês vão ter que identificar comigo, né, o telencéfalo com os seus três polos, um polo frontal, polo occipital e temporal, e três faces que tem no telencéfalo, cada hemisfério cerebral, né? Cada hemisfério cerebral tem um polo frontal, um polo occipital e um temporal, e cada hemisfério cerebral tem uma face superolateral, uma face medial e uma face inferior, que também é chamada de base do telencéfalo. E aí eu vou começar a mostrar isso para vocês aqui nessas figuras. Então, por exemplo, eu observo essa figura que está aqui à minha direita, né, na imagem. Vejam que eu tenho um polo denominado de polo frontal. Está voltado para a frente, é anterior, está associado com o osso frontal. Esse polo ele é mais arredondado. O polo posterior é denominado de polo occipital, está em associação com o osso occipital e é mais pontiagudo. E lateralmente existe um terceiro polo, denominado de polo temporal. Essa parte do telencéfalo está mais associada com o osso temporal, tá certo? Observe que no telencéfalo eu tenho essa face que está voltada, né? É aquela face que eu disse a vocês quando você retira o osso do crânio, né? da calota craniana. É a primeira parte do telencéfalo, né, que você vai observar, é essa aqui. Essa face cheia desses giros, circunvoluções, está aqui, ela é denominada de face superolateral. É superior, né, e também ocupa um espaço lateral dentro da cavidade craniana. Toda vez que você fizer uma secção no corpo caloso e separar os dois hemisférios cerebrais, o hemisfério cerebral direito e esquerdo, seccionei o corpo caloso e separei os dois, aí você vai observar essa face que está aqui, denominada de face medial do hemisfério cerebral, tá certo? Então notem que eu tenho uma face denominada de face superolateral, e eu tenho essa face que eu estou mostrando para vocês, denominada de face medial. Para visualizar a face medial, aí eu precisei fazer o quê? Seccionar o corpo caloso. Quando eu seccionei o corpo caloso, separei os dois hemisférios, aí aparece a face medial. E a terceira e última face, né, é essa face que está aqui, voltada para baixo, inferiormente, que nós vamos denominar de face inferior ou simplesmente de base do telencéfalo. É essa parte aqui que repousa, né, sobre a base do crânio. Ela está lá em cima da base do crânio, repousando, né, naqueles ossos que constituem a base. Então, três polos, importante, três faces, a face superolateral, a face medial e a face inferior, tá certo? E agora eu vou observar com vocês
alguns elementos que nós consideramos aqui importantes para podermos dar andamento à organização dessa massa telencefálica. Então preste atenção aqui comigo. Quando você olha o hemisfério cerebral numa vista superlateral, certo? Quando você observa por uma vista superlateral, você percebe um sulco que é muito constante, olha aqui ele, em todos os hemisférios cerebrais. Toda vez que você pegar um hemisfério cerebral na mão, você vai conseguir identificar esse sulco na face superlateral do cérebro. Esse sulco é chamado de sulco central, tá? A gente vai identificar esse sulco central aqui, ó. Tem um sulco, outro sulco, né, que nós observamos que sempre vai existir em todas as peças. Olha que eu estou passando o mouse em cima, ó. Esse outro sulco que está aqui, ele é denominado de sulco lateral do cérebro. Tá aqui. Sempre vocês vão encontrar isso na peça. E aí um terceiro sulco que eu gostaria, nesse momento tem outros que nós vamos falar daqui a pouco, mas nesse momento, um terceiro sulco que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, vocês vão observá-lo pela face medial do hemisfério cerebral. Esse sulco, olha aqui, está marcado aqui em azul, nessa figura aqui à minha direita, ele é denominado de sulco parieto-occipital. Sulco parieto-occipital. É como se eu dissesse que aqui é o limite entre o que é lobo parietal e o que é o lobo occipital do cérebro. Vamos delimitar daqui a pouco, mas aqui vocês têm um sulco denominado de sulco parieto-occipital. Voltando aqui nessa imagem, ó, o sulco central, né, na peça aqui natural, ó, fixado em formol, está aqui o sulco central do cérebro. Aqui está o sulco lateral do cérebro, também bem evidenciado na peça. E eu não consigo visualizar nessas duas imagens o sulco parieto-occipital. Por que não, professor? Porque eu tenho que olhar pela face medial do cérebro. Aqui eu tenho uma vista superlateral, né? Não estou observando a face medial. Quando eu mudo a figura, aí eu olho aqui a face medial do hemisfério, aí aparece o sulco que eu denominei de parieto-occipital, tá certo? Esses três sulcos servem para lhe dar uma referência para que você organize os denominados lobos do hemisfério cerebral. Então, cada hemisfério cerebral ele é constituído por lobos. Tá aí na figura bonitinho, marcado, colorido, né, para facilitar. Então, vejam aqui comigo. Olha o sulco central mais uma vez. E aí eu vou dizer a vocês que a massa do tecido nervoso do telencéfalo, que está anteriormente localizada ao sulco central, ou seja, toda essa parte aqui em vermelho, ó, que é anterior ao sulco central, nós vamos denominar de lobo frontal. Esse é o lobo frontal do cérebro, tá certo? Tudo que está abaixo do sulco lateral do cérebro, marcado aqui em amarelo, ó, é denominado de lobo temporal do cérebro. Esse é o lobo temporal do cérebro. Agora preste atenção num detalhe. O sulco parieto-occipital, que eu mostrei na face medial, tá aqui ele, ó, ele só existe na face medial. Ele não está na face superolateral. Professor, e como é que eu faço então para organizar o limite entre o lobo parietal, como está aqui nessa figura, o lobo parietal, e olha o lobo occipital aqui em verde? Como é que eu faço, professor, para delimitar então esses dois lobos pela face superolateral? Ora, pela face medial ficou fácil, porque aqui o sulco parieto-occipital, ó, delimita o que é lobo parietal do lobo occipital. Mas pela face superolateral, você não consegue visualizar um limite entre esses dois lobos. E aí o que é que o anatomista fez? Ele pegou o sulco parieto-occipital
e continuou esse sulco através de uma linha imaginária pelo lobo occipital. Estou passando o mouse em cima de uma linha imaginária aqui em cima, e aí essa linha imaginária, que nada mais é do que a continuação do sulco parieto occipital, ó, sulco parieto occipital, ajudou a delimitar o que é o lobo occipital, separando ele do lobo parietal. E por fim, o lobo parietal do cérebro, ele, ó, termina na linha imaginária, que eu chamei a atenção, né, que é a continuação do sulco parieto occipital, e vai até onde, professor, anteriormente? Até o sulco central do cérebro. Então, o sulco central do cérebro, ó, tá aqui, ele delimita anteriormente, né, o lobo frontal do parietal. O sulco parieto occipital, através da linha imaginária, delimita o lobo occipital, que começa nesse sulco e vai até o polo occipital. O lobo temporal está abaixo do sulco temporal, do sulco lateral do cérebro, e o lobo parietal, ele começa aqui, ó, no sulco central e vai até essa linha imaginária que eu chamei a atenção de vocês, né, no lobo parietal. Tá certo? Deixa eu autorizar aqui a entrada de mais alguém que está pedindo para entrar. Tem aqui Ana Lima, tá? Tem duas logo, vou mandar entrar as duas. É a mesma pessoa com duas solicitação de 2 acessos. Muito bem, então deixa eu voltar aqui para as minhas figuras, certo? Então aí a imagem que nós temos agora, veja o que até agora, o que foi que nós fizemos até agora no telencéfalo. Eu descrevi para você os polos, eu descrevi para você as faces. 3 polos, 3 faces. E agora eu estou dizendo a vocês que existem lobos que estão delimitados, existem linhas, sulcos que ajudam, que auxiliam nessa delimitação dos lobos, né, cerebrais. E aí são 4 representados, mas se eu afastar, olha aqui, os lábios do sulco lateral do cérebro, olha aqui o sulco lateral do cérebro, eu afastei, né, os lábios desse sulco, ou então eu posso pegar um bisturi, seccionar o lobo temporal, seccionar a parte do lobo parietal, o lobo frontal, fazer uma grande abertura e vou observar lá na profundidade, ó, um quinto lobo, que nós denominamos de lobo da ínsula, tá certo? Ínsula significa ilha, né? É um lobo que está ilhado, ele está envolvido pelo restante do hemisfério cerebral, pelo restante da massa telencefálica. Por isso, lobo da ínsula. Então vamos repetir. Quais são os polos que nós identificamos? Um polo eu chamei de polo frontal, o outro eu chamei de polo occipital e um terceiro polo chamado de polo temporal. Quais são as faces do hemisfério cerebral? Tem uma face superolateral, tem uma face medial e temos uma face inferior, também denominada de base do hemisfério cerebral. Professor, e quais são os lobos que nós vamos identificar na peça? Ora, nós temos um lobo denominado de lobo frontal, temos um lobo parietal, um lobo occipital e temos um lobo temporal. Isso na superfície, porque se eu afastar aqui os lábios do sulco lateral do cérebro, então fizer uma incisão nessa massa telencefálica, eu vou encontrar o quinto lobo, que é mais profundo, denominado de lobo da ínsula. O lóbulo insular, principalmente envolvido com aspectos associados às emoções, né? Envolvimento do controle da atividade visceral, comportamentos que são muito mais profundos, não é? Do controle das vísceras e associados sempre às memórias e às emoções, tá certo? Então a gente vai ter a oportunidade de depois fazer uma discussão a respeito desse lobo da ínsula também, mas o foco da aula aqui para vocês nesse momento é saber que existem 5 lobos em cada um dos hemisférios cerebrais, tá certo? Muito bem.
Vamos agora às áreas funcionais. Deixa eu aqui, antes abrir um espaço aqui para vocês. Alguém tem alguma pergunta até agora, referente a essa organização de lobos, de giros, né, desses sulcos que eu falei? Ou posso continuar? Professor, eu tenho uma pergunta sobre o ventrículo lateral. Qual é a Certo. função? Vamos chegar nele, certo? Ah, tá bom, Vai professor. ter vai ter um slide para a gente falar só dessa organização desses ventrículos. Tá ótimo, então por mim tá ok. Tá Obrigada. bom? Muito bem, então vamos continuar. É, aqui. Vamos agora a essas áreas funcionais que a gente vai precisar identificar para depois no final eu mostro um slide, alguns slides, né, de vias para a gente associar tudo que a gente já estudou até agora dentro do contexto geral. Então, se você pegar, vamos analisar comigo a figura anterior, essa figura aqui, e tem essa outra aqui que também está muito bonita, essa do lado esquerdo, certo? Se você pegar o sulco central, você vai perceber que existe um giro que é anterior, ó, ao sulco central e um outro giro que é posterior a esse sulco central. Na figura ele está marcado aqui, ó, que bonitinho, né? Tá aqui o sulco central, aí o autor pintou esse giro, ó, deixou um vermelho mais escuro, um vermelho mais vivo, né? Mais brilhoso aqui pra gente. Esse giro, ele é denominado de giro pré-central. Pré-central. À frente dele tem outro sulco, denominado de sulco pré-central. Então aqui o sulco pré-central, está aqui o sulco central. Entre o sulco pré e o sulco central existe um giro chamado de giro pré-central. Mesma coisa posteriormente, olha aqui, sulco central, olha aqui um outro sulco chamado de sulco pós-central, e aí observem um giro denominado de giro pós-central. Esses dois giros, o giro pós-central e o giro pré-central, são áreas corticais funcionais importantes e que merecem destaque, né, na nossa aula. Por quê? Porque todas as informações sensoriais, veja bem, do corpo, toda a sensibilidade geral do nosso corpo, desde os dedos dos pés, né, até a pele que está na superfície aqui da região frontal, toda essa superfície é mapeada por receptores. E essas informações são coletadas por neurônios, por axônios de neurônios sensitivos, e toda essa informação, no final das contas, é projetada para o giro pós-central. Por isso que nós chamamos essa área, né, esse giro pós-central, ó, de área da sensibilidade geral. Tá vendo aqui? Esse é um corte coronal, né, do giro pós-central. E o que é esse giro pós-central? É a área somestésica, é a área que recebe todas as informações sensoriais que vêm do nosso corpo. Então, a superfície corporal, qualquer parte que você pegar da pele, vai ter uma área de representação no córtex do giro pós-central. Então, na hora que você estimula a pele lá na sua coxa ou a pele no seu abdômen, né, tem uma área no córtex do giro pós-central que vai ficar ativada, né, que se ativa durante esse momento de estimulação da pele. Então, o giro pós-central, não esqueçam, é a área da sensibilidade geral, é a área chamada de somestésica, né? A somestesia, a sensibilidade geral, dor, pressão, temperatura da pele, né? A propriocepção, sensibilidade vibratória, o tato, o tato discriminativo chamado de tato epicrítico, todas as modalidades sensoriais gerais, vejam que eu estou dizendo gerais,
elas chegam aqui no giro pós-central. Professor, e qual é a outra forma de sensibilidade? A sensibilidade visceral. Aí não é no giro pós-central, tá certo? Aí a gente vai falar de outras áreas associadas com a sensibilidade das vísceras. Mas falou em sensibilidade geral, aí nós estamos diante do lobo parietal, né? E especificamente onde? No giro pós-central. Vejam que no córtex, vejam aqui que no córtex forma-se uma espécie de mapa corporal, né? Todas as áreas corporais, ó, elas estão associadas aqui, estão representadas como num verdadeiro mapa na superfície do córtex cerebral. Isso aqui nós denominamos de homúnculo, né? Ou pequeno homem, que está aqui distribuído ó, na superfície do córtex. Mas se você observar aqui uma coisa interessante comigo, você vai ver. Vejam que a área da mão ocupa um espaço no córtex quase do mesmo tamanho, maior do que o espaço ocupado pelo tronco. Vejam que a área da face, ó, proporcionalmente, ela é bem maior do que a área do tronco inteiro, envolvendo até coxa, né, e cabeça. Ó. Então a face, ela tem uma área de representação muito grande no córtex. Né? Se você pegar, o que é que isso representa em termos funcionais? Representa que lá na face você tem uma quantidade maior de receptores para captação da sensibilidade. Na mão, do mesmo jeito. Então, quanto mais receptor de sensibilidade para determinada modalidade sensorial você tem em uma determinada parte do corpo, maior é a representação daquela área no córtex cerebral. Tá bom? Então, isso que eu estou falando a vocês aqui, dessa sensibilidade geral, a mesma coisa vale para especial. Vamos falar de várias funções aqui importantes, mas isso foi descoberto através de cirurgias, né, em pacientes despertos. O paciente na neurocirurgia ele fica acordado. O cirurgião ele está lá no interior da cavidade craniana trabalhando, aí ele vai lá no córtex, estimula o córtex, um pequeno choque, e aí o paciente ele relata ao médico o que é que sentiu. Né? Então é por isso que você sabe que essa área aqui ó, do córtex representa a mão, porque alguém foi lá no paciente com um eletrodo, estimulou essa região e o paciente relatou, por exemplo, dor, ou calor, ou frio, né, naquela região da mão, tá certo? Só pela estimulação do córtex. E assim você descobriu, né, todas as áreas funcionais. Por exemplo, pega um paciente, tem um caso interessante, o paciente estava lá em cirurgia e aí pediu para o médico para desligar, né, a música, porque estava muito alta a música na sala e estava incomodando ele, só que não tinha nenhuma música ligada, né? Então o médico estava lá, não sabia, estimulando áreas auditivas, de memórias auditivas no córtex do paciente, e o paciente incomodado com o som, né, de uma música que ele estava escutando, que a música não existia do ambiente. Então daí você vê, né, como essas áreas corticais elas foram mapeadas. Então, relembrando, primeira área funcional que eu estou descrevendo é o giro pós-central. O que é que ele é? A área da sensibilidade geral. Tudo que for de sensibilidade chega a essa área do giro pós-central. A próxima área, ó, é a área da motricidade. E onde é que está essa área motora, né, que controla os movimentos? No giro pré-central. Então, o giro pós-central, sensibilidade geral. O giro pré-central é a área motora. É ela que controla os movimentos voluntários, tá certo? Que nós falamos, né? Aqueles músculos todos que nós estudamos, toda aquela inervação que nós estudamos o nervo mediano, o nervo ulnar, radial, o isquiático, todos eles, né? O corpo do neurônio que controla o movimento, né, que é como se fosse o maestro
de toda aquela arquitetura que vocês estudaram nas aulas anteriores, o maestro está aqui em cima, no córtex do giro pré-central. Cada músculo ele é controlado por um neurônio que está espalhado aqui no córtex do giro pré-central, certo? Então aqui vocês observem, ó, a área da motricidade, também representado, ó, um homúnculo, né, no giro pré-central. Cada área tem uma área de representação no córtex. Os músculos, né, por exemplo, da face, também estão representados nessa região mais lateral, ó, do giro pré-central. A mão também tem uma representação, ó, nessa região, né, do giro pré-central. Então as áreas são muito semelhantes, muito parecidas, né, mas a função é que é diferente, tá certo? Então não esqueçam, quando eu estiver falando em giro pré-central, eu estou falando de motricidade, neurônio motor, ele que controla os neurônios inferiores que estão abaixo, lá na medula, por exemplo, lá na coluna anterior cinzenta da medula, que vocês estudaram comigo. Lá existem motoneurônios. Os motoneurônios medulares emitem seus axônios que saem pelas raízes, né, ventrais dos nervos espinais. Mas, professor, esse neurônio motor inferior que está na medula, na coluna anterior cinzenta da medula, ele faz o que quer? Na hora que quer? Não. Ele é controlado, né, conscientemente, ou ele é modulado por neurônios superiores que estão no giro pré-central. Tá bom? E quando eu falar em sensibilidade geral, não estou falando da sensibilidade visceral, estou falando da sensibilidade geral, que é essa sensibilidade na pele, né? A sensibilidade que está associada, por exemplo, à temperatura, à dor, à propriocepção, tá? Essa sensibilidade chega no giro pós-central. Então, são as duas primeiras áreas funcionais que eu queria destacar para vocês aqui no telencéfalo. Bom, e a sensibilidade especial? Né? Como é que ela está associada? Ó, a sensibilidade especial, vocês vão encontrar 4 modalidades. Né? A geral nós já falamos, onde é que ela está, mas a sensibilidade especial, quais são as modalidades? A visão, né? Primeiro, a audição, a olfação e a gustação. Vamos identificar onde estão as áreas corticais, né, vinculadas a essa percepção, a esse tipo de sensibilidade. Então você vai ver comigo aqui, ó, lá no lobo occipital, eu mostrei já a vocês na face medial um sulco denominado de sulco parieto-occipital. Ele serviu simplesmente para ajudar a gente a delimitar o que é lobo occipital e lobo parietal. Isso é fato. Mas você vai perceber que perpendicularmente ao sulco parieto-occipital surge um outro sulco denominado de sulco calcarino. Olha aqui ele, ó, sulco calcarino. Ele entra no lobo occipital no sentido antero-posterior. Sulco calcarino. Professor, e o que é que representa esse sulco? Doutores, é aqui, nos lábios do sulco calcarino, nessa região, ó, que chegam as informações visuais. Então a informação que vem lá na retina, que se forma na retina, que passa pelo nervo óptico, depois cruza no quiasma óptico, depois do quiasma óptico chega ao tracto óptico, aí o tracto óptico termina lá nos corpos geniculados laterais do tálamo, e o corpo geniculado lateral do tálamo projeta essa informação, os axônios neuronais se projetam para cá, para os lábios do sulco calcarino. E é aqui que a informação, né, dos lábios, quando chega aqui, é que você gera a sensação da visão. Não sei se eu já disse uma vez aqui, mas uma coisa é você ver, outra coisa é você enxergar. Uma coisa é você ter a sensação que viu algo, mas você ainda não sabe o que é, né? Então essa primeira sensação, ela acontece aqui, no sulco calcarino. Depois, essa área cortical primária,
funcional, ela integra a informação visual com outras áreas do córtex para poder gerar uma coisa maior, chamada percepção. Então aí você enxergou, você viu alguma coisa, mas isso não tem ainda sentido se você não conseguir integrar essa informação com as outras áreas corticais de memória, né? Emoções, para poder dar sentido àquilo que você está visualizando. Tá bom? Então, o que é que representa os lábios do subcalcarino? É o centro cortical primário da visão. Tá certo? Professor, e esse outro slide aqui demonstra o centro cortical de quê? Da audição. Muito bem. E onde é que estão os neurônios corticais que estão relacionados com a área primária da audição? Ou seja, quando o estímulo mecânico do som incide no tímpano, aí você tem uma cadeia depois de ossículos, martelo, bigorna, estribo, que vão começar a vibrar na determinada frequência. Esses ossículos transmitem a onda mecânica para o interior da orelha interna, na chamada cóclea. E a cóclea estimula receptores, né? Receptores. E depois os receptores se conectam com seus axônios lá na parte coclear do nervo vestíbulo coclear. Em seguida, o sinal elétrico, né, o pulso nervoso, corre pelo nervo coclear, pela parte coclear do oitavo par, e aí entra no tronco encefálico, nos núcleos cocleares. Depois, um núcleo coclear projeta para o colículo inferior. O colículo inferior projeta para o corpo geniculado medial do tálamo. E daí, do corpo geniculado medial do tálamo, sobem axônios que vão chegar trazendo a informação auditiva, para os giros temporais transversos, que estão bem pertinho lá do lobo da ínsula. Olha o lobo da ínsula aqui. Tá aqui ele, olha a ínsula. Mas olha aqui os giros temporais transversos. Esses giros representam o quê? Centro cortical primário da audição. Então vou repetir. Onde é que está o centro cortical primário da visão? Lábios do subcalcarino. Onde está o centro cortical primário da audição? Aí estão nos giros temporais transversos, né? Lá no lobo temporal do cérebro. Professor, e a gustação? Onde é que está? Muito bem, gustação simples. Olha o giro pós-central, está aqui ele. Na base do giro pós-central, uma área bem pequenininha do giro pós-central, aí você vai encontrar a área cortical da gustação. É para lá que toda vez que você estimula um receptor gustativo na língua, os nervos, né, cranianos captam essa informação de gustação e transmitem a informação lá para a base do giro pós-central. Quando a informação chega aqui, é que ela se torna consciente. Antes do córtex cerebral não existe consciência. Se você brecar a passagem do sinal antes de chegar ao córtex, né, perda de consciência, não existe sensibilidade se a informação não chegar por aqui. E por fim, onde é que está o centro cortical da olfação? Aí você vai olhar pela face inferior do cérebro, tá? Presta atenção aqui comigo, Eu queria chamar a atenção de vocês nessa face, né, inferior. Antes de chegar nela, eu queria que vocês prestassem atenção aqui comigo numa coisa. Olha o corpo caloso. O que é o corpo caloso? É o principal meio de conexão entre os dois hemisférios cerebrais. Só isso, professor? Não. Eu já disse no começo da aula. Fibras axonais são trocadas entre os hemisférios cerebrais, tá bom? Importante. Olha aqui um outro meio de conexão entre os dois hemisférios cerebrais, que também é passagem de fibras importantes para o controle das emoções. Isso aqui é chamado de fórnix.
tá? Depois eu vou falar um pouco mais sobre ele. Olha aqui, entre os dois hemisférios cerebrais existe uma lâmina bem fininha que separa os ventrículos, chamada de lâmina do septo pelúcido. Vamos mostrar daqui a pouco em maior aumento para vocês isso aqui também. Mas eu queria que vocês atentassem aqui para esse giro, ó, que está contornando o corpo caloso. Esse é denominado de giro do cíngulo. Giro do cíngulo. Aí o giro do cíngulo, ele vai contornando como se fosse um anel, né? Contornando esse hemisfério cerebral na face medial. Aí aqui ele sofre um estreitamento, ó. O giro do cíngulo ele se estreita. Aí forma o que nós chamamos de istmo do giro do cíngulo. E em seguida ele vai continuar na face inferior, ó, com o nome de giro parahipocampal. Tá aqui, giro parahipocampal. Tá aqui ele. E logo em seguida o giro parahipocampal anteriormente se dilata numa região que nós denominamos de uncus. Uncus. Então, giro parahipocampal e uncus constituem o centro cortical da olfação. Tá certo? Então, vou repetir tudo de novo. Presta atenção. Onde é que está a área da sensibilidade geral? Giro pós-central. Onde é que está a área da motricidade, a área primária da motricidade? Giro pré-central. Onde está o córtex visual primário? Córtex visual primário está nos lábios do sulco calcarino. Professor, e onde é que está o centro cortical primário da audição? Da audição está nos giros temporais transversos, lá no lobo temporal. A gustação, onde é que ficou? Na base do giro pós-central. E por último, professor, a olfação, onde é que ela está localizada? O centro cortical primário da olfação. Está localizado, ó, no giro parahipocampal e está localizado no uncus. Agora tem um detalhe importante aqui, doutores, que eu queria chamar a atenção de vocês. Tá certo? Queria chamar a atenção de vocês para um detalhe, é que de todas essas modalidades sensoriais, seja ela geral, seja ela especial, todas, a única, né? Olha, veja bem, todas elas têm que chegar aonde? Ao córtex. Tem que chegar nas suas áreas primárias, não é? Que eu acabei de mostrar para vocês. Se não chegar lá, não há sensação, não existe sensibilidade se a informação não chegar ao córtex. Aí tem um detalhe. Todas elas, para poder chegar ao córtex, precisam passar por uma área do diencéfalo, que nós já conhecemos, denominada tálamo. O tálamo, que nós estudamos na aula passada, lá no diencéfalo, aquela região que fica acima do sulco hipotalâmico, é uma área, assim, é como se fosse o portal de entrada para o córtex cerebral. O tálamo é quem diz o que deve entrar e o que deve ficar de fora da nossa percepção sensorial. Tá bom? Isso é um detalhe. Mas a única coisa, a única modalidade sensorial que não precisa do tálamo para chegar ao córtex e que rapidamente chega ao córtex é a olfação. É por isso que os anestésicos gasosos são rápidos, são efetivos no bloqueio imediato do indivíduo, tá? Porque na hora que você respira o anestésico gasoso, fração de segundos ele está onde? Já está atuando no córtex, sem precisar passar pelo tálamo. Os outros anestésicos, né, você injeta um anestésico na veia do paciente, ou então injeta no líquor, né, do indivíduo, demora alguns minutos, o paciente vai ficando sonolento, até que o tálamo, né, é bloqueado e aí o indivíduo perde a consciência. No caso de um anestésico gasoso, não tem para onde correr. Respirou, caiu, certo?
Você pede lá para o paciente faça 10 inalações aqui. Na segunda o cara já está dormindo. Porque é rápido o efeito do anestésico gasoso, porque não existe passagem nível talâmico. Aqui no nosso laboratório de neuroanatomia, né, a gente também faz pesquisa, nós trabalhamos com cirurgias em primatas, em pequenos primatas, e aí a gente usa o anestésico gasoso, tá? Chamado isoflurano. Aí uma vez o frasco, a gente tinha acabado a anestesia, né? Nós tínhamos deixado o frasquinho lá tampadinho em cima da mesa para ir depois a empresa que vem fazer a coleta desses recipientes. A gente não pode jogar no lixo comum isso, a gente separa na sala e deixa no espaço lá. Aí um aluno curioso, certo? Uma iniciação científica, entrou no laboratório, pegou o frasco, abriu e foi cheirar. Certo? Quando ele chegou, só escutou a pancada lá dentro, ele caiu no chão, tá certo? Porque cheirou isoflurano e foi o maior aperreio aqui, né? Ele bateu com a cabeça também na parede na hora da queda e foi um caso que a gente passou a tomar mais cuidado com esses frascos, né? Porque os desavisados gostam de botar o nariz onde não são chamados e aí podem acontecer essas coisas, tá certo? É rápido realmente o efeito do anestésico gasoso, ele é bem efetivo e a gente tem esses cuidados quando está trabalhando com o isoflurano. Muito bem, então vocês viram até agora as áreas funcionais do córtex cerebral. Agora eu queria chamar a atenção de vocês para esses meios de conexão entre os hemisférios. Eu vou falar do corpo caloso como sendo o principal meio de conexão. Note, o corpo caloso ele tem 3 partes. Olha. Tem o joelho, que é anterior, tem uma parte posterior arredondada, chamada de esplênio do corpo caloso, e tem aqui uma região chamada de tronco do corpo caloso. O tronco do corpo caloso, o joelho do corpo caloso e aqui o esplênio do corpo caloso. Logo abaixo do joelho, vocês vão encontrar um tecido, nervoso, bem fininho, que separa os 2 ventrículos entre si. Aqui é o septo pelúcido, lâmina do septo pelúcido, está aqui. E aí existem outros meios de conexão. Por exemplo, olha aquela aderência intertalâmica, o que nós estudamos na aula. Está aqui ela, aderência intertalâmica, também serve para conectar. Ou o fórnix, também é outro meio de conexão. Então, se perguntar para vocês na prova assim, quais são os principais meios de conexão entre os 2 hemisférios cerebrais? Destacaria em primeiro lugar o corpo caloso, depois o fórnix, depois a aderência intertalâmica. Ainda tem uma comissura anterior, que também serve para conectar, e uma comissura posterior, que também serve para conectar. Mas o principal realmente é o corpo caloso. E esse corpo caloso, ele serve, além de conectar, como eu já disse, para passagem de fibras axonais. Imagine vocês um indivíduo, que... professor, você pode perguntar assim, em que situações esse corpo caloso atua? Vamos imaginar a seguinte situação. Vá abotoar uma camisa. Ou então, é simples, abotoar uma camisa. Então, vá digitar o teclado. Ou então, vá tocar um violão. Ou então, vá tocar um teclado. Em todas essas situações, você precisa ter o desenvolvimento de habilidades que nós denominamos de bimanuais. Você precisa usar as 2 mãos para fazer o movimento. O hemisfério direito e esquerdo, eles precisam combinar o que é que cada mão vai fazer. Porque senão vira uma bagunça. Tá certo? Eu vou contar uma historinha aqui para vocês relativa ao corpo caloso. Na década de 70, surgiu uma cirurgia desenvolvida na Europa, depois disseminada em algumas partes do mundo, em outras partes, mas pacientes que tinham crises severas de epilepsia, de convulsões constantes, pacientes que
não conseguiam passar sequer 2 horas seguidas sem ter uma crise convulsiva provocada pela epilepsia. Esses pacientes graves, eles foram submetidos a uma cirurgia, porque o que foi que os cirurgiões e médicos da época identificaram? Que a epilepsia era provocada pela hiperestimulação de determinadas áreas do córtex. Do nada, uma pequena infecção, uma inflamação em determinada área provocava uma onda de sinais elétricos que se espalhavam pelo córtex como um todo. E aí eles já sabiam que o corpo caloso era um local de passagem de fibras entre os hemisférios cerebrais, né? E aí, olha, se a gente seccionar o corpo caloso, nós vamos diminuir a entrada de informações no hemisfério, e com a diminuição da entrada da informação, o cérebro vai ficar menos estimulado e, consequentemente, a gente vai ter uma melhora do quadro epilético desses pacientes. Pois assim fizeram, né? Seccionaram o corpo caloso de diversos pacientes e realmente o resultado, né, foi uma melhora de quase 100% dos casos, né? Pacientes que tinham crises a cada 2 horas, esses pacientes passaram a ter uma crise uma por mês no máximo, né? Outros se curaram completamente em virtude da liberação dos 2 hemisférios cerebrais, seccionando aí o corpo caloso, tá certo? Só que tem uma coisa interessante, a literatura médica, né, que a gente gosta de estudar neurociência, uma das pacientes relatou em uma das suas consultas pós cirurgia, né, alguns meses após a cirurgia, ela relatou para o médico o seguinte: doutor, aconteceu uma coisa estranha. Hoje aconteceu uma coisa estranha. Quando eu estava vindo para cá, para consulta de acompanhamento pós-cirúrgico, na hora que eu estava me arrumando para sair de casa, a minha mão esquerda pegou a blusa vermelha, e eu botei a blusa vermelha, e a mão direita pegou a blusa azul, e eu coloquei por cima a blusa azul. Doutor, eu sabia que estava errado, mas eu não consegui impedir. E fiz isso, e coloquei, e vim para cá. Ou seja, é como se agora, dentro do mesmo indivíduo, existissem 2 cérebros funcionando de forma independente. Compreender a importância do corpo caloso para a tomada de decisão? Vejam que complexidade, né, o nosso cérebro utiliza para a tomada de pequenas decisões no nosso dia a dia. Seja para escolher a cor de uma roupa, seja para escolher que alimento você vai comer, seja para escolher se você atravessa ou se você não atravessa a rua. Imagina só que perigo, né? Na hora em que você vai atravessar uma rua, o seu eu do lado direito diz para atravessar e o seu eu do lado esquerdo diz para você ficar, né? E quem ganha isso? Complexo, né? Então é importante que vocês enxerguem o corpo caloso e todos esses elementos conectivos, né? Como elementos de conexão, mas também de passagem de informação, né? Porque por aí estão viajando informações axonais, né? De um lado para o outro do hemisfério cerebral. Os hemisférios se comunicam entre si. Nessa figura ainda, ó, você pode ver aqui, ó, só para aproveitar a figura, tá? Olha o sulco hipotalâmico aqui, olha o forame interventricular aqui, né? Esse foramezinho vai dar passagem, ó, ao ventrículo lateral do lado direito. Observe o aqueduto cerebral e o 4º ventrículo aqui, tá certo? Então é importante aqui para vocês verem essa organização. E olha só que coisa bonita. Ventrículo. Veja o 4º ventrículo por transparência entre o cerebelo e o tronco encefálico. Observem aqui o aqueduto cerebral por transparência e observem o 3º ventrículo, visto também por transparência. Lembrem que o 3º ventrículo é uma fenda que ficou entre os 2 diencéfalos direito e esquerdo, né? As paredes laterais do 3º ventrículo são representadas pelo diencéfalo. Então aqui está o 3º ventrículo, ó, essa fenda entre eles,
E aí olha lá o forame interventricular, olha o forame interventricular que eu mostrei aqui, ó. Olha o forame interventricular que eu mostrei aqui. E ele está dando passagem a quem? Ele está dando passagem a uma grande cavidade que se estende por todo o hemisfério telencefálico. Olha como é grande o ventrículo lateral, ó. Cada hemisfério cerebral desse tem um grande ventrículo denominado ventrículo lateral. Tá? E aqui, se eu pegar a imagem, né, e fizer uma secção coronal, ó, ou uma horizontal, olha só o tamanho do ventrículo lateral no interior da cavidade. Olha toda a extensão do ventrículo lateral dentro da massa telencefálica, tá certo? Então, professor, e esse negócio preto que está aí aparecendo na imagem é o que? Isso aqui é denominado de plexo corioide. É ele que produz o líquor que circula pelo interior dos ventrículos e que depois vai se espalhar, né, pelo espaço subaracnoide. Olha aqui o plexo corioide do terceiro ventrículo. Ó, terceiro ventrículo. Olha o plexo corioide do quarto ventrículo. O líquor produzido aqui no ventrículo lateral escoa pelo forame interventricular para o terceiro ventrículo. Aí o terceiro ventrículo, vocês viram que ele também produz. Aí tudo isso se junta no terceiro. Do terceiro ventrículo, todo esse líquor escoa pelo aqueduto cerebral, olha aqui, ó, em direção ao quarto ventrículo, tá certo? E aí o quarto ventrículo, daqui, pela abertura lateral do quarto ventrículo, o líquor escoa para o espaço subaracnoide, que envolve o encéfalo e envolve a medula, né, como um colchão de água envolvendo o tecido nervoso, banhando o tecido nervoso, amortecendo impactos e protegendo contra uma série de infecções, né? O líquor funciona dessa forma, tá bom? Então aqui você tem toda a distribuição, né, dos ventrículos laterais, do terceiro ventrículo e do quarto ventrículo. Ok? Perguntas? Professor, se o senhor pudesse, eu gostaria muito que o senhor repetisse esse caminho Tá dos certo. ventrículos. Ok, vamos repetir esse caminho, certo? Deixa eu mostrar. Então, o líquor produzido aqui, né, nos ventrículos laterais, ele é produzido aqui no plexo corioide. Olha aqui ele, ó. Note que todos os ventrículos produzem. Todos têm plexo corioide. O plexo corioide do ventrículo lateral é maior, ele produz mais. Cerca de 70% do líquido é produzido aqui dentro dos ventrículos laterais. Né? Aí o terceiro ventrículo também produz. O quarto também produz. Produz uma pequena quantidade, mas produz. Né? Vamos lá o caminho. O líquor daqui, do ventrículo lateral, ele vai descer por onde? Para o terceiro ventrículo. Qual é a passagem do líquor quando ele sai daqui do ventrículo lateral para o terceiro? Passa por um forame bem pequenininho, denominado de forame interventricular. Olha aqui ele, ó. Forame interventricular. Aí o líquor do lateral, do ventrículo lateral, chega ao terceiro ventrículo. Aqui o terceiro ventrículo, é a parede, não é, lateral, ó, do terceiro ventrículo. Aqui o terceiro ventrículo. Aí daqui, professor, do terceiro ventrículo, o líquor vai sair por onde para o quarto ventrículo? Pelo aqueduto cerebral, ó. Ó o aqueduto aqui, ó. É? Muito bem. Chegando aqui no quarto ventrículo, o que é que acontece, professor? Aí você vai identificar uma pequena abertura no quarto ventrículo, chamada abertura lateral do quarto ventrículo, e aí o líquor, ele chega aonde ele tem que chegar, né? Que é onde? No espaço subaracnoide que nós estudamos. É aquele espaço entre a pia mater e a aracnoide. E aí ele circula, envolvendo todo o sistema nervoso como um amortecedor, né, protegendo o sistema nervoso contra impactos mecânicos. Tá certo?
Muito bem. E aí, para terminar essa sequência de slides aqui, eu queria chamar a atenção de vocês para essa organização que nós vamos observar aqui. Lembrem comigo como era que estava organizada a medula. Medula tinha a substância cinzenta na profundidade, forma de um H, né? São corpos de neurônios que se organizaram profundamente, e os axônios, a substância branca, está organizada na periferia. O cérebro, do mesmo jeito. Olha aqui a substância cinzenta, ó, na profundidade, tá vendo aqui? Substância cinzenta na profundidade. Olha a periferia, ó, substância branca. Ah, tudo bem, estou entendendo, professor. Então, a natureza organizou o sistema nervoso com os neurônios, os corpos na profundidade, né? E a substância branca, que são axônios de neurônios, na periferia. Perfeito. Foi assim a arquitetura. Quem criou pensou dessa forma. Agora, em primatas, principalmente primatas, mamíferos em geral, tá certo? Mamíferos em geral. A natureza veio e acrescentou uma capa no cérebro, né? Acrescentou algo mais. Outros animais, né? Se você for pegar, por exemplo, peixes, anfíbios, répteis, né? Aves, você vai encontrar essa camadazinha, esse algo mais, mas bem pouquinho. Quase não dá para ver. E onde é que eu enxergo isso? Em primatas, em mamíferos, isso está muito mais evidente. E que camada é essa, professor, está falando? É essa, ó, periférica, que são corpos de neurônios, ó, que formaram uma casca de substância cinzenta no telencéfalo, né? Por isso que o cérebro teve que se dobrar todinho para caber dentro da cavidade craniana, senão não cabia. Se você fosse estirar isso aqui, né, dava para cobrir uma sala dessa que eu estou aqui, todinha, ainda sobrava. Tamanha quantidade de tecido, de neurônios que tem aí nesse espaço. Isso é chamado de córtex cerebral. Tá certo? Então, eu vou encontrar no telencéfalo um córtex cerebral, com aquelas áreas funcionais que nós falamos agora há pouco. Entretanto, nós encontramos também os chamados núcleos centrais no telencéfalo, que são núcleos mais primitivos, envolvidos com funções muito antigas, sobretudo do controle do movimento, né, que vem antes do surgimento do córtex na evolução das espécies. Essas áreas que eu vou mostrar agora, que são mais profundas, elas são muito antigas, né? São áreas primitivas que já estavam aí antes de chegar esse córtex cerebral. Então você vai observar um núcleo, uma substância cinzenta, que faz projeção dentro do ventrículo lateral, olha aqui, denominada de núcleo caudado. Tá? Núcleo caudado. Vai encontrar um outro núcleo de substância cinzenta, olha aqui ele, ó, chamado de núcleo lentiforme. E vai encontrar um outro núcleo, uma lâmina bem fininha, olha aqui, denominado de claustrum. Certo? Claustrum. Então o núcleo caudado, o núcleo lentiforme e o claustrum. Essas três áreas estão associadas ao controle do movimento voluntário. Elas participam de alguma forma da liberação, do início do movimento, do término do movimento. São áreas importantes para auxiliar o córtex motor no trabalho do controle do movimento voluntário. Mas tem uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, preste atenção. Entre o núcleo caudado e o núcleo lentiforme, vocês vão encontrar uma substância branca aqui, ó. Ah, essa outra área cinzenta aqui embaixo, professor, quem é? Essa parte cinzenta aqui embaixo. Isso aqui é o tálamo. Isso é tálamo. Tá aqui o tálamo de um lado, tá aqui o tálamo do outro. E essa substância branca, professor, que você está chamando a atenção aí, que está entre o caudado e o lentiforme,
entre o tálamo e o lentiforme, formando a letra V, ó, parece um V. Essa área de substância branca, isso aqui nós vamos chamar de cápsula interna. Cápsula interna. E o que é a cápsula interna, professor? Pelo amor de Deus, diga o que é essa cápsula interna. É por aí que o tálamo manda todas as informações axonais através de seus neurônios para o córtex cerebral. Por exemplo, você pisou num prego, reagiu, teve um reflexo, tirou o pé de cima do prego. Isso foi reflexo. Milésimos de frações de segundo depois, você sentiu dor lá no seu pé. Ah, tudo bem. Então quer dizer que a informação que veio lá subiu pela medula espinal, ascendeu, depois chegou ao tálamo. Aí o tálamo fez o quê? Projetou essa informação para onde? Para o giro pós-central. Não é a área da sensibilidade geral? Ah, o giro pós-central, perfeito. Mas por onde é que essas fibras do tálamo passaram para chegar ao córtex? Pela cápsula interna. Cápsula interna. Se houver um bloqueio da cápsula interna, não existe como a informação sensorial chegar ao córtex cerebral. Então, tem situações assim, olha, o paciente teve um aneurisma cerebral, tem uma artéria chamada artéria cerebral média, essa artéria rompeu, o sangue extravasou pela cápsula interna e bloqueou os neurônios da cápsula interna. E aí tudo que vem do corpo chega ao tálamo. E quando chega no tálamo, precisa viajar para o córtex, pela cápsula interna. Mas a cápsula interna está fechada, porque tem sangue bloqueando a passagem dos neurônios, do potencial de ação. O paciente entra em coma. Tá certo? Então o que é o coma? É a falta de chegada de informação sensorial ao córtex. Esse paciente não tem mais, ele não tem mais como perceber e sentir absolutamente nada se a cápsula interna estiver bloqueada. Tá claro? Então essa figura, para mostrar a vocês a arquitetura do sistema nervoso, como é que ele se organizou, mas para chamar a atenção de vocês para uma área de substância branca que é fundamental para entender como o tálamo ele consegue se projetar para o córtex cerebral. É através da cápsula interna. Não esqueçam dessa danada, dessa cápsula interna. Tá? Deixa eu agora abrir uma outra sequência aqui de slides. Professor, Oi. entre o núcleo caudado e o lentiforme, tem outra cápsula? Tem a cápsula externa e tem a extrema. Só que elas, pra gente aqui, certo, elas não vão ser tão importantes, tá certo? Tá certo, obrigada. Deixa eu mostrar a vocês aqui a arquitetura geral e aí a gente passa alguns casos específicos aqui. E aí finalizaremos a aula, certo? Veja. Essa aqui é um esquema geral das vias ascendentes, né? Da via sensorial. Deixa eu mostrar como é que todas as vias estão organizadas. Exceção à regra, qual é? Olfação. Então vamos lá. Primeiro eu tenho que ter um receptor característico da via. Então, cada sensibilidade tem um tipo de receptor. Então, o receptor da temperatura é um, o receptor da dor é outro, o receptor proprioceptivo é outro. Né? Então tem um receptor que sempre está começando, é ele que vai ser estimulado. Quando você dá o estímulo adequado, esse receptor ele faz o quê? Dispara um potencial elétrico. Esse potencial elétrico ele é captado por um neurônio 1. Olha aqui o neurônio 1 da via. Professor, onde é que está esse neurônio 1 da via? Ele estará sempre localizado dentro de um gânglio. Tá certo? Sempre dentro de um gânglio.
Ah, então a raiz dorsal do nervo espinal é o local onde está localizado ou estão localizados os neurônios de número 1 das vias sensoriais gerais. Olha, o corpo do neurônio está lá no gânglio. Aí ele dá um prolongamento periférico para o receptor e dá um prolongamento central que penetra na medula espinal. Tá certo? Aí onde é que está o neurônio de número 2? Pode ter mais. Vamos falar do 2. Onde é que está? O neurônio de número 2 está dentro do sistema nervoso central. Não está em nervo, não está na periferia. Está aqui ele, ó. Nesse caso, dentro da medula. Aí o neurônio 2, ele vai se projetar. Vamos pegar esse de baixo. Ele vai se projetar, ó. E ele se projeta dentro da medula, dentro do tronco encefálico, e ele vai fazer sinapse com o neurônio de número 3. Esse neurônio de número 3, ele está onde? Está no tálamo. E o neurônio de número 3 que está no tálamo projeta para onde? Para o córtex cerebral. Então vejam que é uma cadeia de neurônios até eu atingir o córtex cerebral. Tá? Então, assim estão organizadas as vias sensoriais. Deixa eu dar um exemplo prático aqui para vocês identificarem comigo. Vamos pegar o exemplo da dor e da temperatura. Né? A chamada via anterolateral. Sistema protopático. Olha onde está o neurônio 1 aqui. Está no gânglio. Prolongamento periférico. Está indo até o receptor na pele. Prolongamento central está penetrando pela raiz dorsal do nervo espinal, lá na coluna posterior cinzenta da medula. Aí esse neurônio de número 1, ele coleta a informação sensorial da pele e traz para o sistema nervoso central no neurônio de número 2. O neurônio 2, por sua vez, está lá na coluna posterior cinzenta da medula. Ele vai cruzar para o lado oposto e vai ascender pelo funículo lateral. Olha aqui o funículo lateral da medula. Chega lá em cima, ó, chega lá em cima no tronco encefálico em direção a quem? Ao neurônio de número 3, que está no tálamo. Aí o neurônio 3 do tálamo, através da cápsula interna, vai se projetar para onde? Para o giro pós-central. Tá vendo aí? Então, nós construímos essa sequência desde a primeira aula de medula até essa aula de telencéfalo. Até chegarmos ao telencéfalo, onde a informação sensorial está se tornando consciente. Tá? Deixa eu mostrar outro exemplo aqui para vocês. Vamos passar esse aqui das vias trigeminais para mostrar essa via dorsal, né, que nós chamamos de leminisco medial, também simplesmente sistema epicrítico. Essa via assim, é muito parecida com a anterior. Ali era dor e temperatura. Aqui eu vou trabalhar propriocepção e o tato epicrítico. Tá certo? Tato epicrítico é aquele tato discriminativo, aquele tato que, se você colocar o objeto na mão da pessoa, pedir para ela fechar os olhos, ela vai conseguir dizer o que é que ela tem na mão. Né? É o tato epicrítico. Como é que essa via funciona, professor? Olha aqui, vamos pegar esse neurônio aqui. Mesma coisa no neurônio 1. Ó. Onde é que está o neurônio 1? Neurônio 1 está no gânglio espinal. Está aqui ele, está aqui ele. A informação do neurônio 1, prolongamento periférico, está coletando a informação no receptor, lá na superfície da pele, ó, no músculo ou no tendão, e essa informação está entrando na medula espinal. Agora, percebam, esse neurônio 1, ele não faz sinapse com o neurônio 2 na medula. Ele simplesmente entra, ó, na medula, corre lá pelo funículo posterior. Vocês estão lembrados que o funículo posterior é dividido em dois fascículos, o grácil e o cuneiforme? Pois bem, as informações mais distais do corpo estão caminhando pelo funículo grácil.
As informações mais proximais do corpo estão caminhando, ó, pelo funículo, pelo fascículo chamado de cuneiforme. Mas não tem sinapse na medula. Professor, e onde é que essa sinapse vai acontecer? O neurônio 1, tudo bem, penetrou. E onde é que essa sinapse ocorre? Lembrem que lá no bulbo, eu mostrei a vocês na peça, eu marquei com os alfinetes, o tubérculo do grácil e o tubérculo do cuneiforme. Ali, naqueles dois tubérculos, estão os neurônios de número 2 da via epicrítica. Então o neurônio 2 está lá no núcleo do grácil e no núcleo do cuneiforme. Então a primeira sinapse da via epicrítica está acontecendo no bulbo, lá dentro dos tubérculos do grácil e cuneiforme. Aí, esse neurônio 2, que está no tubérculo do grácil e cuneiforme, eles cruzam para o lado oposto, e ao cruzar para o lado oposto, sobem em direção também ao tálamo, para fazer sinapse com o neurônio de número 3. E o tálamo vai projetar um terceiro neurônio para chegar ao córtex cerebral, através de onde? Da chamada cápsula interna. Tudo passa pela cápsula interna. Sai do tálamo pela cápsula interna e atinge o giro pós-central. Perguntas? Professor, tem como o senhor repetir de novo esse slide 7, por favor? Tem, com certeza. Mas antes de eu repetir, olha, tá vendo aqui o giro pós-central, ó? Mais uma vez, olha o tálamo. Isso aqui eu peguei aquela peça, olha como o tálamo tem a forma, né, ovalada, né? E aí os núcleos talâmicos e tal, a gente não vai estudar isso, não há necessidade pra gente. Mas tem que saber que daqui, desses núcleos, partem as informações, né, que vêm do corpo, e aí o tálamo vai projetar pela cápsula interna cada fibra para sua área específica no giro pós-central. Então as fibras que estão vindo lá da face vão chegar nessa área aqui, ó, do giro. É tudo mapeado. Cada milímetro quadrado da pele é mapeado no córtex cerebral. Então você estimulou um ponto aqui na sua face, já sabe que tem um neurônio lá em cima no córtex que vai responder. Tudo ponteadinho, bem bonitinho, distribuído no córtex cerebral. Então, às vezes pode acontecer algumas confusões no córtex. Por exemplo, imagine só a situação em que um indivíduo passou por uma amputação. Ele tirou, por um processo, sei lá, diabetes, né? Ou qualquer outro acidente, ele precisou amputar o segmento de mão, o segmento de antebraço. Passou pela cirurgia, né? Passado algum tempo, né? Vem todo um quadro psicológico, tem que ser acompanhado, etc. Mas a grande situação aqui para a gente é que, passado talvez alguns anos até, o paciente que tirou o antebraço, ele vai dizer assim: rapaz, tá me dando uma coceira aqui no polegar. Só que o polegar não existe mais. Foi removido. Que coceira é essa num membro fantasma que não existe? Por que isso acontece? Porque ele tirou a mão. Ele tirou o antebraço. Mas a área cortical, olha aqui, a área cortical que representava a mão no giro pós-central ainda está lá. Tá certo? Então vejam aqui o polegar, e como o polegar está próximo da área, ó, da pele, da superfície aqui da face, né, na região frontal. Às vezes, simplesmente o fato, né, a vizinhança aqui, ó, o córtex, ele depois que amputa, né, essas áreas
do giro, essas áreas aqui da pele da região frontal costumam avançar e ocupar um pouco mais da área mais acima do giro. E aí toda vez que você estimula a pele da face do paciente, ele sente como se existisse o polegar. Tá certo? Então pode sentir dor. Eu falei uma coceirazinha, mas pode ter dor. Logo após a cirurgia, o paciente relata dor no polegar, na mão, né, que não existe mais. É chamada dor fantasma, no membro fantasma. Que a área cortical está lá representada ainda, né, e não vai sair daí. Ele pode, muitas vezes, ao passar 10, 15 anos da cirurgia, referir algum tipo de sensibilidade, né, numa mão que não existe mais. Agora, repetindo aqui o slide, né, que a colega pediu, nós temos o neurônio de número 1 no gânglio espinal, mesma coisa. Esse neurônio 1, a diferença dele da via epicrítica para a protopática é que ele não faz sinapse na medula. Onde é que ocorre a primeira sinapse? Lá no tubérculo do grácil e cuneiforme, né? Lá em cima, ó, aqui, ó. Aí esse é o neurônio 2, que está no bulbo. Ele vai cruzar para o lado oposto e vai seguir em direção ao tálamo, onde vai encontrar o neurônio 3. E o neurônio 3, por sua vez, projeta a sua informação pela cápsula interna. Projeta-se para onde? Projeta-se para a área somestésica primária, lá no giro pós-central. Tá? Então aí está a organização da via epicrítica. Ok? Ok, prof. Obrigado. Muito bem. Então, assim, essa aula de hoje, certo? Essas estruturas que eu mandei para vocês aí nesse pequeno roteiro, né, que eu elaborei aqui com essas fotos, se tudo ocorrer, né, conforme as nossas expectativas, essas peças eu irei distribuir em uma bancada, certo? Lá no nosso laboratório, em 2 bancadas, parte do telencéfalo, e vou colocar as peças de vasos e meninges, né, nas outras bancadas. A gente não perder nenhuma data. Tá certo? Muito bem, essa é a primeira alternativa. Segunda alternativa é a gente viabilizar uma aula de reposição com as peças. Mas aí, para organizar a aula de reposição, existe uma complexidade muito grande. Por quê? Primeiro, eu tenho que achar espaço no laboratório, que não é uma tarefa fácil. E segundo, esse espaço no laboratório, nesse horário e dia, precisa bater com o horário e dia que vocês tenham disponível, que também não é uma tarefa fácil. Porque vocês têm outras disciplinas, né? E aí fica muito complicado a gente marcar uma aula aqui e vocês terem que perder aula em outra disciplina. Aí a gente não pode, né, fazer esse tipo de manobra para penalizar o outro componente curricular, tá certo? Mas enfim, eu espero que essa aula ajude, que o roteiro ajude, e quando a gente retornar, a gente tenta viabilizar de alguma maneira o acesso de vocês a essas peças que estão marcadas aí no roteiro. Tá certo? Então é esse o meu planejamento. Agora, se chegar quarta-feira que vem, decreto lá da governadora, ela prorroga aquele decreto e tal, e lá vai mais uma semana para frente, mais 2 semanas para frente, aí a gente vai ter que começar a pensar em outras alternativas, certo? Junto com a administração central, até para estender o próprio semestre. Não sei, isso é uma questão que a Prograde vai ter que resolver, tá certo? Mas por enquanto, eu digo sempre aqui, nessa pandemia, nós que estamos trabalhando na gestão, viver um dia de cada vez. Então o planejamento é de curto prazo, porque o plano que eu faço hoje, amanhã, né, já não valer mais, porque as coisas mudam muito rapidamente nesse quadro de pandemia. Então assim, hoje a situação atual é essa, tá? É essa, mas na próxima quarta-feira a gente vai ver, né, qual vai ser a decisão da governadora, a decisão do nosso reitor, né? Esperamos que o número de leitos, né, aumente, que as pessoas
deixem de adoecer, não é? Por conta dessa pandemia, ou pelo menos diminuam o grau de adoecimento aí, o percentual de pessoas infectadas ao longo da próxima semana, para que a gente possa aí sim retomar as nossas atividades, tá certo? Então eu gravei aqui para vocês essa aula, eu vou fazer uma pequena edição aqui, aí também já posso compartilhar o link para vocês se quiserem fazer uma revisão, tá certo? Professor, Oi. o senhor pode disponibilizar os slides que o senhor usou hoje? Que tem as imagens, que tem esse último slide que o senhor usou, dos caminhos. Posso sim. Certo. Tá certo? Obrigada. Eu vou disponibilizar para vocês. Tá bom? Professor, você fez chamada? Não, vou botar presença em tudinho. Tô vendo aqui que tá todo mundo presente. É porque eu tô com a conta de outra pessoa aqui, é meu nome tá diferente. Tá o quê? Com o nome de outra pessoa? Como é seu nome? É Pedro Arthur. Ah, é Pedro, né? Tá certo. Aí tá como Vitória. Tá como Vitória. Ok. Tá bom, Pedro. Tá explicado. Tá certo? Então, bom dia a todos. Encerramos mais uma aula, tá bom? E aí a gente vai se comunicando para a semana para decidir o que é que vai fazer das próximas aulas.